Capítulo é? Esse cara. Certo. Nesse capítulo você vai entender quando e por que as desigualdades entre os países e regiões do globo se ampliaram. Verá como essas desigualdades eram percebidas historicamente e de que o início da Revolução Industrial toma evidente o papel da industrialização no aumento da diferença econômica e social entre um grupo de países e o restante do mundo. Além disso, você perceberá os diferentes estágios nos quais se encontram os diversos países em relação à sua capacidade industrial e o que isso representa na definição de um país como desenvolvido ou subdesenvolvido. Certo? Certo. Origem das disparidades econômicas. Você já ouviu expressões como países ricos, países desenvolvidos ou norte geoeconômico? Elas foram e ainda são utilizadas para se referir aos países cuja população tem elevado padrão de vida, caso da Noruega, da Dinamarca, do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, entre outros. Mas também há países cuja população tem baixo padrão médio de vida, como Quênia, Bangladesh, Mongólia, Haiti, Nepal. Eles receberam e ainda recebem por algumas regionalizações a denominação países subdesenvolvidos ou sul geoeconômico. Por fim, existem países em situação intermediária, como o Brasil, o México ou a Turquia, entre outros. As disparidades de desenvolvimento entre as nações se acentuaram a partir do século XVI, quando se iniciou a Revolução Industrial na Europa Ocidental. Em poucas décadas, alguns países tomaram a dianteira e se consolidaram com um grau de décadas em alguns países ou regiões do globo, em diferentes anos, entre outros séculos. No período entre 1700 e 1870, nenhuma instituição ou organização internacional pesquisava a renda média ou per capita de uma sociedade. Dessa forma, os valores referentes a esses 2 anos, 1700 e 1870, são estimativas feitas por historiadores e economistas. Os dados posteriores a 1950, pós-Segunda Guerra, quando o dólar estadunidense tornou-se a moeda padrão no globo, foram produzidos por organizações internacionais segundo os métodos mais recentes. Esses dados nos dão uma noção de quantas desigualdades internacionais de fato se acentuaram. De acordo com o quadro, em 1700, antes da Revolução Industrial, que se iniciou por volta de 1750, as desigualdades de renda eram pequenas se comparadas às que existiam hoje. A diferença entre a renda do país mais rico do mundo na época, o Reino Unido, e a média de renda dos países do continente africano era de pouco mais de 2 vezes, algo diminuto quando comparamos com as diferenças atuais. Os estadunidenses, em 1700, tinham uma renda média semelhante à dos latino-americanos, já que nessa época todos os continentes eram habitantes de colônias pertencentes às metrópoles europeias. O Japão não se diferenciava de seus vizinhos asiáticos, como passou a ocorrer a partir do século XIX. Alguns países ou regiões do globo já começavam a despontar economicamente em virtude da expansão marítimo-comercial europeia iniciada no final do século XV e que deu origem às colônias, principalmente no continente americano, de países como Espanha, Portugal, França, Países Baixos e Reino Unido. Esses países enriqueceram graças ao ouro, prata, açúcar, algodão, madeiras nobres, etc., extraídos nas colônias ou produzidos nelas. Já no final do século XIX, em 1870, as desigualdades internacionais eram bem mais evidentes. Nessa época, o mundo vivia no apogeu da Revolução Industrial, que do Reino Unido se espalhou para os atuais países desenvolvidos. Com a industrialização, a Europa reforçou sua posição de centro econômico e militar do globo, que já havia sido iniciada, embora timidamente,
com a expansão marítimo-comercial dos séculos XV e XVI. A explicação para essa crescente disparidade entre um grupo de países e o restante do mundo está no enorme avanço das indústrias, com a introdução de máquinas e a elevação da produtividade da mão de obra. A elevação da produtividade, tanto por inovação tecnológica como por mão de obra mais qualificada, é um principal fator do desenvolvimento econômico. E aí, Certo. Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um processo econômico, social, cultural e político que provocou enormes modificações no espaço geográfico. Essa revolução não se limitou à expansão de fábricas, de indústrias variadas, mas se envolveu a mecanização do campo e a urbanização, modificações nas relações de trabalho, nos valores e comportamentos das pessoas, em especial no século, sei lá, contribuiu para a formação dos Estados Século Nacionais. XIX, João Vitor. Hã? Século XIX. Valeu. No século XIX, contribuiu para a formação dos Estados Nacionais. Dessa forma, identifica-se a Revolução Industrial com a modernização da sociedade. A formação dos Estados Nacionais, que se iniciou na Europa Ocidental, significou a transformação política do reino para o atual Estado-nação, no qual, em tese, o povo é a nação e não mais o rei é o soberano, e existe uma divisão e um equilíbrio do poder político entre o executivo, o legislativo e o judiciário. A Revolução Industrial, em primeiro lugar, originou e expandiu a chamada indústria moderna, que acabou, em grande parte, substituindo o artesanato e a manufatura, duas formas de transformar matérias-primas. Diferentemente do artesanato e da manufatura, a indústria tornou a fabricação de bens a principal atividade econômica da sociedade. O uso de máquinas cada vez mais complexas que exigem grande quantidade de energia é a sua principal característica. O emprego de máquinas modernas amplia consideravelmente a produtividade do trabalho, permitindo que a indústria produza bens numa quantidade muito maior, além de normalmente mais baratos do que a manufatura e o artesanato. A industrialização resulta também na urbanização decorrente da crescente mecanização do campo e do aumento do número de empregos nas cidades, nas indústrias, no comércio e nos serviços. Essa industrialização e modernização da sociedade, iniciada em meados do século XVIII, esteve ligada à expansão do capitalismo ou da moderna economia de mercado. Economia de mercado. Entende-se por economia de mercado capitalista aquela na qual predominam as empresas particulares e em que as decisões econômicas são norteadas pelo mercado. Essas decisões são tomadas pelos presidentes ou diretores das empresas, estatais ou privadas, que podem ser sociedades anônimas, comunidades de acionistas ou empresas familiares e pequenas firmas. O objetivo principal das empresas na economia de mercado é a busca do lucro. Essa economia é voltada para o comércio, sendo produtora de mercadorias, isto é, de bens ou serviços voltados para o mercado, e não para uso próprio. Costuma-se dividir a sociedade capitalista em duas principais classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia, no início, era constituída principalmente por comerciantes e depois passou a incluir também industriais, banqueiros, empresários de setores de transportes, comunicações, seguros, etc. Ou seja, é a classe composta de donos das empresas ou dos meios de produção, armazéns, fábricas, bancos, etc. O proletariado, por sua vez, é formado por aqueles que não possuem os meios de produção e trabalham em troca de um salário. Além dessas duas classes fundamentais, existem outras classes ou camadas intermediárias que vêm se multiplicando. Profissionais autônomos como médicos, advogados, psicólogos, veterinários, costureiros, etc., que trabalham por conta própria. Camponeses ou pequenos proprietários rurais que trabalham sozinhos ou com a família, administradores e diretores de empresas,
particulares ou estatais, que possuem o controle da empresa, dos salários e dos investimentos, etc. Mas não são proprietários e muitas vezes nem sequer acionistas. Há também atualmente a expansão do chamado setor informal da economia. São pessoas que trabalham por conta própria no pequeno comércio, como ambulantes, vendedores diversos, etc., não sendo considerados burgueses nem proletários. Gabi. Da sociedade feudal à sociedade moderna. O capitalismo, embora tenha se iniciado timidamente nos séculos XV e XVI, só se tornou um sistema dominante em seu estado pleno, com a Revolução Industrial e a urbanização que a acompanhou. Na realidade, ele se originou a Revolução Industrial e, ao mesmo tempo, ganhou um novo impulso, uma maior expansão com ela. Antes do capitalismo, havia na Europa o feudalismo. A transição do feudalismo para o capitalismo foi um longo processo que durou cerca de 3 séculos. O feudalismo predominou na Europa durante séculos após o final do Império Romano. Consistia em uma economia natural com base na agricultura. Cada feudo, uma parcela de terra pertencente ao senhor feudal, um nobre de senhor de terras, produzia tudo o que necessitava, havendo pouco comércio. Entretanto, com o desenvolvimento do comércio, principalmente nas cidades, como as feiras e o crescimento urbano que ocorreu em virtude das frequentes fugas dos camponeses e dos feudos para as cidades a partir do século XI, houve um progressivo enfraquecimento do feudalismo. Com a expansão do comércio, a economia de mercado aos poucos foi ocupando lugar na economia natural. Esse processo foi acompanhado do surgimento de uma nova classe, a burguesia, que se tornava cada vez mais poderosa, passando com a Revolução Industrial a ocupar o lugar dos senhores feudais e da nobreza com classe economicamente mais poderosa na sociedade. A expansão do comércio e da economia de mercado influenciou o desenvolvimento de uma nova relação de trabalho, a assalariada. Nessa relação, os camponeses que fugiam para as cidades passavam a trabalhar para os burgueses em troca de um salário, tornando-se proletários, e não mais servos. No feudalismo, predominava a relação servil de trabalho. Os servos trabalhavam nas terras do senhor feudal, mas não recebiam salário, e sim uma pequena parte da produção, em leite, trigo, outros cereais, além de terem algumas obrigações, como construir, consertar caminhos. Pode passar, professor? Pontes, casas ou castelo do senhor feudal. Prestar serviços domésticos e etc. O servo não podia mudar de feudo, sendo quase uma propriedade do senhor feudal, como a terra na qual nasceu. A passagem gradativa da relação servil para a relação assalariada foi uma das principais mudanças sociais na transição do feudalismo para o capitalismo. Professor, Agora quem vai ler? Gabi, lê aí, Gabi. Ah, tá. Certo. Eita. O desenvolvimento das cidades e do comércio e o crescimento da população na Europa estimularam a procura de novas áreas a serem incorporadas pela economia e de novos produtos capazes de incrementar a atividade comercial, como ouro, prata, açúcar, tabaco, algodão, certos tipos de madeira e frutos diversos, etc. Essa é a origem da expansão marítimo-comercial da Europa e da colonização do continente americano. Tudo isso acabou contribuindo para a eclosão, em meados do século XVIII, a Revolução Industrial, que no fundo foi o resultado do desenvolvimento da economia de mercado, das riquezas produzidas pela colonização do continente americano e
de inovações tecnológicas, como a máquina a vapor, o tier mecânico, que substituiu o tier manual, ou a locomotiva, e da expansão demográfica da Europa. A Revolução Industrial não apenas produziu crescimento na economia e na renda per capita em algumas nações, mas também marcou o nascimento da sociedade moderna, urbanizada e industrializada. Ao mesmo tempo que consolidou o domínio das potências ocidentais no mundo, inicialmente de algumas nações europeias, e, mais tarde, no século XX, os Estados Unidos. Antes da Revolução Industrial, os reis europeus temiam o poderio econômico e militar da China e dos impérios persa e otomano. Mas, com as novas máquinas, urbanização e crescimento demográfico na Europa, além da aplicação de tecnologia no aperfeiçoamento ou invenção de novos armamentos, as potências europeias passaram a se expandir e a dominar esses países ou impérios, que acabaram ficando subordinados aos seus interesses econômicos. Com isso, a Revolução Industrial gerou diferença entre os países. Pode descer, professor. Países ou impérios, que acabaram ficando subordinados a seus interesses econômicos. Com isso, a Revolução Industrial gerou diferença entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Cabe recordar, entretanto, que essas noções de desenvolvimento e subdesenvolvimento são apenas simplificações da realidade, pois sempre há casos de nações que não podem ser classificadas em um conjunto ou outro. Eu agora, professor? Ivone, Tá. Etapas da Revolução Industrial. A Revolução Industrial costuma ser dividida em 3 fases, ou etapas. Primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Atualmente, alguns autores falam em uma quarta Revolução Industrial, que envolveria a robotização, a miniaturização, nanotecnologia, o aprimoramento da inteligência artificial, a evolução das impressoras 3D, etc. Entretanto, esse conceito não é unanimidade entre os estudiosos. Trata-se de verdade, do desenvolvimento ou expansão da terceira Revolução Industrial, pois todas essas tecnologias já existem desde o final do século passado ao início deste, embora estejam sendo constantemente aprimoradas. Os países que acompanharam de forma plena todas essas fases nos seus diversos momentos são os chamados desenvolvidos. A primeira Revolução Industrial acontece de meados no século 27, professor? Enfim, até o final do século 18, até o final do século XXI, acho. Em cerca de 1870. A Inglaterra era a grande potência industrial até 19. X é 19. Do mundo e as bases técnicas da indústria ainda eram relativamente simples. Predominavam a máquina a vapor e as indústrias têxteis. A grande fonte de energia era o carvão mineral. As empresas geralmente eram pequenas e médias, típicas do capitalismo concorrencial ou liberal, ou seja, da fase do capitalismo no qual a presença do Estado da economia era mínima. A segunda Revolução Industrial se deu a partir das últimas décadas do século XIX até o final do século XX. Nessa fase, a liderança britânica foi pouco a pouco substituída por outras economias, como a Alemanha e principalmente os Estados Unidos. 2 elementos fundamentais foram a expansão da eletricidade e a invenção dos motores elétricos, que representaram grandes inovações técnicas. Também ocorreu o desenvolvimento de grandes empresas, que passaram a
adotar o modelo de produção, tendo como base a linha de montagem. A presença do Estado na economia cresceu, seja por meio de multiplicação de regulamentos e fiscalizações, seja pela criação de expansão de empresas estatais. Professor, abaixa aí, por favor. O carvão mineral foi, aos poucos, substituído pelo petróleo, que com o advento e a expansão da indústria automobilística, tornou-se a principal fonte de energia do mundo. Os setores mais importantes passaram a ser a siderurgia, a metalurgia e, no século XX, a petroquímica e a indústria automobilística. Essa etapa durou até a década de 1970 nos países desenvolvidos. Em muitos países subdesenvolvidos, ela nem começou ou se encontrar em um estádio pouco avançado. A terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica, iniciou-se na segunda metade da década de 1970. Essa etapa da industrialização é marcada pelo importante papel de conhecimento científico e da tecnologia avançada. Novos setores de ponta se tornaram essenciais e modificaram os demais. A informática, a robótica, as telecomunicações, a química fina e a indústria de novos materiais, a biotecnologia em particular, o ramo da engenharia genética, entre outros. Há ainda outras diferenças entre essas três revoluções industriais. Na primeira predominavam jornadas extensas de trabalho. A média era de 14 a 16 horas por dia, incluindo os fins de semana, baixa remuneração e condições precárias de trabalho, como fábricas poluídas e muitas vezes sem janelas. Além disso, nesse período observar-se o trabalho infantil e a ausência de qualquer direito trabalhista. Durante a segunda Revolução Industrial, esse panorama mudou devido a vários fatores, principalmente as reivindicações e lutas trabalhistas, bem como aos novos métodos de trabalho, visando mais eficiência na produção. Entre esses métodos, destacam-se o Taylorismo e o Fordismo. Ambos datam do início do século XX e aceleraram e padronizaram ainda mais a atividade industrial e, ao mesmo tempo, o consumo das pessoas, incluindo os trabalhadores. O Taylorismo, também chamado de administração científica do trabalho, foi uma forma de organização das atividades criada por Frederick Taylor em 1856 e 1915. Engenheiro estadunidense, consiste em fragmentar ou dividir ao máximo as tarefas. Taylor chamava isso de racionalização do trabalho. Com vistas a uma maior eficiência, os operários passaram a executar tarefas específicas, quase como se fossem máquinas máquinas, ou seja, com gestos e comportamentos padronizados e que lhes são ensinados em cursos de treinamento. No Taylorismo, os trabalhadores não eram incentivados a ter iniciativas próprias, mas apenas a obedecer ao que foi programado. No formato taylorista, a produtividade e os lucros aumentaram, bem como os salários dos trabalhadores que se baseavam na produtividade. Entretanto, o trabalho extremamente repetitivo também aumentou o sentimento de frustração dos trabalhadores. Tem mais, professor? O Fordismo foi desenvolvido por Henry Ford em 1863 e 1947. Empreendedor estadunidense, fabricante de automóveis, e é tido como um aprimoramento de Taylorismo.
Ele mantém o sistema de divisão do trabalho do talhorismo, mas introduz a esteira, a linha de montagem que dá um ritmo ainda mais acelerado ao trabalho e aumenta a produtividade. O lema do Fordismo é produção em massa e consumo em massa. Ou seja, se há produção, tem que existir consumo. Caso contrário, não há lucro. Por esse motivo, Ford defendia uma remuneração maior aos trabalhadores, a maioria da população, para que pudesse adquirir automóveis e ainda outros bens de consumo, como eletrodomésticos, móveis, roupas, alimentos industrializados e etc. O talhorismo e especialmente o Fordismo, ao aumentarem intensamente a produtividade de trabalho, colaboraram para que a jornada de trabalho se reduzisse para 48 horas por semana, ou até mesmo, embora isso tenha sido ocasionado principalmente pelas lutas sociais por direitos dos trabalhadores, que foram gradativamente conquistados no século XX. Jornada de 8 horas ao dia, pagamentos de horas extras. Professor, abaixa aí, por favor. De horas extras, férias enumeradas, direitos à indenização ao ser demitido sem justa causa, proibição do trabalho de menores de idade de 14, 16 ou 18 anos, conforme o país. Licença maternidade para as mulheres, em alguns países também para os homens. Já a terceira revolução industrial já criou a produção flexível, também conhecida como toyotismo. Pode ter sido implantado inicialmente nas fábricas automobilísticas da Toyota, no Japão. Esse método de trabalho visa evitar o desperdício que era, e em grande parte ainda é, muito comum na segunda revolução industrial e no Fordismo. Como o Fordismo introduz a produção em massa, existe um enorme desperdício que já está embutido nos custos da produção, artigos defeituosos, objetos que não encontraram compradores, etc., o que encarece os produtos. Já a produção flexível introduz o método just-in-time, uma forma de produção que leva em conta as necessidades do consumidor. Fabrica-se somente o necessário, com grande controle de qualidade para evitar os artigos defeituosos. As empresas japonesas na década de 1970 e 1980 e hoje até as estadunidenses e as europeias já fabricavam carros e outros bens personalizados, ou seja, ao gosto dos clientes, com detalhes e diferenças que jamais o Fordismo levou em consideração. Com essa mudança, o desperdício tende a diminuir e também a relação produção-consumo passa a ser um pouco mais igualitária, com maior influência do consumidor sobre a produção. Tem mais, professor? Tem que ler esse negócio aí do... Tem, né, pessoal? A gente vai encerrar. Deixa eu ver aqui, porque tem ainda 7 minutos. Deixa eu ver se tem quantas páginas aqui. A gente ficou na página 56. Ainda tem só essa página. Pronto, dá para ler essa página aqui. Pronto. Agora eu vou a João. João, lê aí. Rapidinho, João. 7 minutos. Certo. Deu para ler. Certo. Essa mudança significa também a substituição da linha de montagem, na qual cada objeto é produzido de forma idêntica aos demais, com controle de tempo sobre cada trabalhador, por uma produção mais flexível. A mudança ocorre com maior intensidade nas chamadas novas indústrias, isto é, aquelas ligadas à informática, produção de softwares, biotecnologia, etc., que substituem as indústrias automobilísticas como o setor mais importante da economia. Essa transformação no cenário laboral foi facilitada pela informática, pela robotização e pelo uso de uma força de trabalho mais qualificada que substitui a mão de obra técnica típica do taylorismo e do Fordismo. Significa também maior autonomia e aceitação da iniciativa por parte dos funcionários.
Embora os operários sejam gradativamente substituídos por robôs, passa-se então a predominar os funcionários do setor terciário, ou mesmo das fábricas e do comércio, mas uma maior exigência de qualificação. Com a robotização crescente e um aumento ainda maior na produtividade, existe uma tendência de diminuição da jornada de trabalho, embora esse dependa mais de reivindicações e decisões políticas. Mas em alguns países como a França, a jornada atual de trabalho, parte de classe trabalhadora, é de 6 horas por dia. A mão de obra criativa substitui aos poucos a força de trabalho técnica que somente realiza atividades repetitivas e padronizadas, embora estas continuem a existir. Os funcionários qualificados passam a ser essenciais na empresa moderna, tão ou mais importantes do que as matérias-primas ou as fontes de energia. É por isso que se valorizam atualmente os chamados recursos humanos. Recursos humanos. A força de trabalho qualificada é elevada ao nível educacional. Muitos especialistas afirmam que as ideias criativas, novos designs, novos métodos de produção do trabalho, novos softwares, etc., são os mais importantes para uma empresa moderna que o capital dinheiro. As matérias-primas ou as fontes de energia, isso significa que, com a terceira revolução industrial, a escolaridade da população, notadamente dos trabalhadores, é muito mais importante do que na primeira e na segunda revolução industrial. Pronto. Prof? Pronto, professor. O professor tá mutado. Professor. Espera aí um pouquinho. Tá. Ai. Li muito. Ai. Espera só, professor. Eu Pronto, saio, né? pessoal, encerrou a aula, viu? Obrigado pela participação. Até a próxima aula. Tchau. Certo, tchau.